Olá, prezados alunos e alunas. Desejo que estejam todos bem. Vamos dar início a mais uma disciplina do curso de especialização de gestão em saúde, intitulada Organização e Funcionamento do SUS, que será ministrada por mim, professora Jamile Magalhães Ferreira. Inicialmente, vamos comentar acerca do livro de referência que será utilizado nessa disciplina. Anteriormente, nós tínhamos o livro intitulado Organização e Funcionamento do SUS, de autorias de Pedro Ribeiro Barbosa e Antônio Ivo de Carvalho, do ano de 2010. Entretanto, em 2014, foi publicado um outro livro com o mesmo título, Organização e Funcionamento do SUS, mas de autoria de Márcio Augusto Gonçalves, que será utilizado como referência nessa disciplina. Aqui nós temos o sumário, que será detalhado posteriormente. O Sistema Único de Saúde, SUS, é a melhor proposta de sistema de saúde do mundo, pois encontram-se preconizadas a universalidade e a integralidade a todos os cidadãos em território brasileiro e representar, em termos constitucionais, um compromisso do Estado brasileiro com seus cidadãos, sendo uma das políticas de maior inclusão social já implementada no Brasil. Assim, você está convidado a mergulhar no universo do SUS, em sua forma de planejamento, sua organização em relação às esferas de governo e a compreender os principais aspectos relacionados ao seu funcionamento. O SUS tem uma clientela potencial de quase 200 milhões de pessoas, com acesso gratuito à saúde, garantido pela Constituição de 1988. Conforme dados apresentados pelo Ministério da Saúde, cerca de 70% da população depende do SUS como o único meio de acesso aos serviços de saúde. Não temos como ficar indiferentes a esses números. Assim, eu apresento a vocês a disciplina Organização e Funcionamento do SUS, bem como as suas unidades. Na unidade 1, versaremos sobre o Sistema Único de Saúde. Unidade 2, as informações no setor da saúde. Unidade 3, os níveis de atenção à saúde. Unidade 4, a gestão administrativa e financeira do SUS. Unidade 5, gestão compartilhada no SUS. E unidade 6, redes de atenção à saúde, bem como vamos comentar sobre habilidades importantes na função de gestão, como liderança, resolução de conflitos, negociação e comunicação. Vamos dar início à nossa disciplina propriamente dita com a unidade 1, o Sistema Único de Saúde. Essa unidade tem como objetivos de aprendizagem específicos entender os princípios doutrinários do SUS e sua fundamentação legal, conhecer o processo de planejamento e programação em saúde, identificar os instrumentos desse planejamento utilizados no SUS. Convido a você a conhecer a história da Constituição do SUS no Brasil, que é dividida em 3 fases distintas, a saber, difusão, centralização e descentralização. O primeiro período, ele é dito como difusão, que ocorreu antes de 1964 e se caracterizou por um momento no qual a sociedade rural sofreu mudanças, acarretando em aumento e proliferação de doenças com o advento do desenvolvimento industrial. O foco da atenção em saúde nesse período não era direcionado à população pobre. Por isso, Irmandades assumiu essa função por meio das denominadas casas de saúde. Ainda nessa fase, os fundos de seguridade à saúde dos trabalhadores foram estabelecidos pelas companhias privadas. Na segunda fase, denominada de centralização, foi o período estabelecido no governo militar, caracterizado por rígida centralização e repressão política. Destaco que em 1967, o Instituto de Aposentadorias e Pensões passaram por uma fusão, sendo agregados agora ao INPS, que significa Instituto Nacional de Previdência Social.
Posteriormente, no ano de 1978, o INPS se fundiria ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, tornando-se o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, também conhecido como INAMPS. Após 1988, nós temos a terceira fase, denominada descentralização. Foi um período de profundas transformações no sistema de saúde devido à evolução política e institucional do Brasil. Também foi o fim do regime militar, elaboração da nova Carta Magna, que é a Constituição da República Federativa. Em meados de 1980, pode-se destacar que ocorreram pressões de grupos e movimentos sociais conduzidos pelas atividades de integração à saúde, que resultaram num sistema de saúde descentralizado, também conhecido como SUDES, e posteriormente daria surgimento ao Sistema Único de Saúde, também chamado como SUS. Nesse contexto, a Constituição Cidadã passa a definir que saúde é direito de todos e dever do Estado, o que significa que é direito de todo brasileiro usufruir de políticas públicas econômicas e sociais que reduzam riscos e agravos à saúde. Destaca-se que várias iniciativas institucionais, legais e comunitárias foram criando as condições de viabilização plena do direito à saúde preconizada na Carta Magna. Corroborando com o que está definido na Constituição de 1988, temos a Lei 8.080, que tanto fundamenta a proposta de saúde como direito de todos, quanto regulamenta o Sistema Único de Saúde em seu 4º artigo. Além da Lei 8.080, temos a Lei 8.142, estabelecendo a organização do SUS, o planejamento da assistência à saúde pública no Brasil, bem como a articulação interfederativa, com a criação das regiões de saúde. Assim, tem-se início um sistema de atenção que oferece assistência desde a prevenção até a recuperação da saúde, tendo como única exigência que o paciente seja cidadão brasileiro. Detalhando um pouquinho mais da Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, bem como da outras providências. Além disso, a Lei 8.080, ela regulamenta praticamente todo o sistema de saúde, como disposições gerais e preliminares, objetivos e atribuições, princípios e diretrizes, organização, direção e gestão, competências e atribuições, serviços privados de assistência à saúde, recursos humanos, financiamento e, finalmente, das disposições transitórias. Quais são, então, os princípios reguladores estabelecidos em lei que fundamentam o SUS? Nós temos 2 princípios, os doutrinários e os organizativos. Quem seriam os princípios doutrinários? Nós temos a universalidade, a integralidade e a equidade. Os princípios doutrinários do SUS são aqueles que asseguram a identidade do sistema, bem como seus objetivos. E os princípios organizativos são aqueles que se referem aos meios utilizados para atingir os fins determinados pelos princípios doutrinários, que são regionalização e hierarquização, descentralização e comando único, municipalização e participação social. Iremos detalhar todos esses princípios, tanto doutrinários como organizativos, nos próximos slides. Princípios doutrinários. Universalidade. Ela prevê o acesso universal e igualitário a todos os cidadãos. Esse princípio significa que o SUS deve ser gratuito e acessível a qualquer pessoa, independentemente da contribuição previdenciária. Integralidade.
Prevê que o SUS deve prover ações e serviços de acordo com a necessidade de cada usuário, de forma que as pessoas saudáveis devem receber ações e orientações preventivas, enquanto que as pessoas doentes devem ser tratadas de acordo com a gravidade e as necessidades geradas por seu problema de saúde específico. Equidade. Prevê o oferecimento de igualdade de condições ao cidadão, ou seja, o reconhecimento de que as condições econômicas, sociais e de saúde das pessoas são distintas e, por isso, é preciso investir mais em indivíduos e comunidades que estejam em piores condições. Princípios organizativos, regionalização e hierarquização. Os serviços de saúde eles devem estar organizados em níveis crescentes de complexidade, ou seja, atenção primária, secundária e terciária, em uma determinada área geográfica, planejados com base nas necessidades dos diversos usuários. Descentralização e comando único. O SUS ele deve ser descentralizado, pois está prevista a divisão de responsabilidades entre as 3 esferas do governo: federais, estaduais e municipais. Municipalização. O fortalecimento da gestão municipalizada do SUS está fundamentado na gestão dos municípios e não centrada no governo federal. Trata-se, portanto, de uma estratégia fundamental para o acesso integral da população, a promoção, proteção e recuperação da saúde. Participação social. A participação da comunidade está garantida nos direcionamentos do SUS por meio dos conselhos e das conferências de saúde, cuja divisão é dada de acordo com a natureza de sua inserção no sistema de saúde. Podem ser usuários, gestores e trabalhadores. Destaco que a participação da comunidade é uma diretriz do SUS assegurada pelo artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei 8.142 de 1990. Você já ouviu falar do Sistema de Planejamento do SUS? Na elaboração do Plano Nacional de Saúde, no período de 2004 a 2007, observou-se a necessidade da construção de um sistema de planejamento que definisse e aperfeiçoasse as bases organizacionais e o funcionamento do SUS. Dessa forma, em 2005 e 2006, foram realizadas oficinas macro-regionais com dirigentes e técnicos atuantes na área de planejamento nas 3 esferas do Sistema Único de Saúde. O produto dessas oficinas e discussões se constituiu no Sistema de Planejamento do SUS, conhecido como Planeja SUS. Destaco que o Planeja SUS tem por objetivo dotar os gestores, segundo as especificidades de cada esfera, acerca do planejamento necessário para ofertar ações e serviços aptos a promover, proteger e recuperar a saúde da população. Assim, os pontos prioritários desse sistema, que seria o Sistema de Planejamento do SUS, segundo o item 4 da Portaria número 399, de 22 de fevereiro de 2006, são: adotar as necessidades de saúde da população como critério para o processo de planejamento no âmbito do SUS, integrar os instrumentos de planejamento, tanto dentro do contexto de cada esfera de gestão, quanto no contexto do SUS em sua totalidade. Institucionalizar o fortalecimento do Planeja SUS. Adotar o processo de planejamento, neste incluído monitoramento e avaliação, como instrumento estratégico de gestão do SUS. Revisar e adotar um rol de instrumentos de planejamento, como, por exemplo, planos, relatórios e programações, a ser utilizado pelas 3 esferas de gestão, com adequação dos instrumentos legais do SUS no tocante a esse processo e instrumentos dele resultantes. Realizar cooperação entre as 3 esferas de gestão, com a finalidade de fortalecer e de garantir a equidade
do processo de planejamento no SUS. É importante ressaltar que o processo de planejamento do SUS se fundamenta em legislações e regulamentações, direcionando normas para processos, métodos de formulação e requisitos para fins de repasse financeiro, tais como Lei 8.080 de 1990, que estabelece que a elaboração do planejamento é de responsabilidade da Direção Nacional do SUS. Entretanto, esse processo deve ser ascendente, ou seja, deve ser realizado do nível local ao federal. Lei 8.142 de 1990 estabelece os requisitos para o recebimento dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Saúde, que deve ser de forma controlada e em conformidade com a programação acordada e aprovada. Portaria 399 de 2006 define o Pacto pela Saúde e o Pacto de Gestão, onde ambos os pactos apresentam importante normatização do planejamento do SUS em diversas áreas de atuação. Portaria 3.085 de 2006 regulamenta o Planeja SUS. E quais seriam os objetivos do Planeja SUS? Destaco que os objetivos que serão listados referem-se às 3 esferas de gestão do SUS, que são proporcionar fundamentação aos gestores para formular as propostas e pactuar as diretrizes gerais do processo de planejamento no âmbito do SUS. Propor as metodologias e os modelos para os instrumentos básicos do processo de planejamento que sejam adaptáveis às particularidades de cada esfera administrativa. Apoiar a avaliação periódica relativa à situação de saúde da população e ao funcionamento do SUS, provendo os gestores de informações que permitam o aperfeiçoamento e/ou direcionamento. Promover a educação permanente em planejamento para os profissionais que atuam neste âmbito no SUS. Incentivar a participação social como elemento essencial dos processos de planejamento. E implementar uma rede de cooperação entre os 3 entes federados, que permita amplo compartilhamento de informações e experiências. Tem ainda vários outros objetivos, mas foram destacados 6 objetivos do Planeja SUS. Para conhecimento dos demais objetivos, recomendo que vocês consultem o livro de referência adotado nessa disciplina. O que significa planejamento para você? E eu respondo que se refere à mobilização de recursos para que as propostas se concretizem, bem como os objetivos sejam atingidos. Assim, para o funcionamento do Planeja SUS, são utilizados os seguintes instrumentos: Plano de Saúde, Programações Anuais de Saúde e Relatórios Anuais de Gestão. Podemos compreender que esses instrumentos que foram descritos, seguindo a lógica dos 3 instrumentos de planejamento. Inicialmente, o planejamento do que será feito, a programação anual do que se pretende fazer e, por fim, o relatório do que foi efetivamente realizado. A seguir, vamos comentar com maior detalhamento os instrumentos de planejamento que devem ser ferramentas que visem a promoção, proteção e recuperação à saúde da população. Plano de saúde. O plano ele é um instrumento que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados a partir de uma análise situacional, ou seja, do que foi percebido como ações prioritárias e necessárias para o período de 4 anos, contendo objetivos, as diretrizes e as metas no âmbito do SUS. Destaco que a construção do plano de saúde ela é feita de forma ascendente, ou seja, o plano estadual deve refletir as necessidades e o planejamento dos municípios, bem como o plano nacional deve atender às prioridades definidas pelos estados. Isso significa que as particularidades das diferentes realidades devem estar refletidas no plano de saúde. Programação anual de saúde.
é um instrumento que operacionaliza as intenções descritas no plano de saúde. Nesse instrumento, tem-se os objetivos, as diretrizes e as metas apresentados no Plano Nacional de Saúde e são detalhados em ações, metas anuais e recursos financeiros, identificando quais são as áreas responsáveis pela execução. Relatório Anual de Gestão. Ele é um instrumento de planejamento que apresenta os resultados quantitativos e qualitativos do Programa Anual de Saúde. Ao final do ano de gestão, são realizadas a avaliação e a descrição dos resultados efetivamente alcançados, como também a evidenciação dos obstáculos que dificultaram a execução. Os resultados apresentados nesse relatório, eles servirão como base para a elaboração de um novo Plano Nacional de Saúde, bem como a possibilidade de inserir novas propostas e desafios. Além disso, os relatórios anuais de saúde, eles são de suma importância, pois eles expressam uma avaliação contínua da aplicação do Plano Nacional de Saúde. Obrigada pela atenção e nós nos vemos novamente no próximo assunto intitulado As informações no setor da saúde